Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Uma operação da Polícia Federal apura fraude na compra de coletes à prova de bala durante a intervenção federal na segurança do Rio em 2018. A Justiça quebrou o sigilo telefônico do general Walter Braga Neto, interventor na época. Novos temporais provocam estragos no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o drama de pacientes atendidos nos corredores de hospitais da rede pública da capital. E ainda, jovens atletas se preparam para a competição de canoagem havaiana, em Brasília. Terça-feira, dia 12 de setembro, agora no Brasil TV. Uma operação da Polícia Federal apura uma suspeita de corrupção no Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio em 2018. O general Walter Souza Braga Neto era o interventor na época. Ele não foi alvo dos mandados de busca e apreensão hoje, mas a Justiça quebrou o sigilo telefônico dele. Os agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. Os alvos são militares, servidores públicos federais e empresários ligados ao Gabinete da Intervenção Federal na Segurança do Rio, que aconteceu em 2018. A Polícia Federal quer saber se houve crimes de contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, organização criminosa e corrupção. As investigações começaram depois de um alerta dado pelo governo dos Estados Unidos. Autoridades americanas que apuravam o assassinato do presidente haitiano Jovenel Moïse em julho de 2021 identificaram suspeita de fraude envolvendo a empresa CTU Security LLC, empresas e militares brasileiros. O Tribunal de Contas da União foi comunicado e suspendeu um contrato de compra de 9.360 coletes à prova de balas para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo o TCU, a estimativa é que havia um sobrepreço de mais de 4 milhões de reais. Também foram investigados contratos com outras empresas, Embraterrestre e Glágio do Brasil. Em 2018, um decreto do então presidente Michel Temer tirou a segurança do Rio de Janeiro do governo estadual e passou para as Forças Armadas. A intervenção veio depois de um carnaval marcado por arrastões e ataques em blocos. Durou 10 meses e meio e custou 1 bilhão e 200 milhões de reais. O Gabinete da Intervenção Federal foi chefiado pelo general Walter Braga Neto. Braga Neto não é alvo dos mandados da operação de hoje, mas é investigado no âmbito do inquérito. A Justiça determinou a quebra do sigilo telefônico dele. Um dos alvos de hoje foi o coronel da reserva Diógenes Dantas Filho, apontado pela PF como responsável por atuar junto aos militares do Gabinete de Intervenção para beneficiar a empresa fornecedora de coletes para a Polícia Civil do Rio. Uma apuração da jornalista Daniela Lima, da Globo News, mostra que veio do general Braga Neto o pedido de dispensa de licitação em contratos. Nesse documento, ele argumenta, por exemplo, que havia necessidade de reposição de coletes à prova de balas da Polícia Militar que estavam para vencer. As investigações da PF demonstram que Walter Braga Neto, já no cargo de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro, continuou mantendo contato com lobistas e intermediários de empresas suspeitas de corrupção na compra dos coletes à prova de balas durante a intervenção militar no Rio. Investigadores encaminharam à Justiça um print de uma conversa telefônica de Glauco Otaviano Guerra, apontado como principal articulador no Brasil para concretizar a venda dos coletes para a Polícia Civil em dezembro de 2019, dizendo que almoçou com o general Braga Neto, que, segundo Glauco, teria proferido intervir a favor do contrato. Em nota, Braga Neto afirmou que os contratos do Gabinete de Intervenção Federal seguiram todos os trâmites previstos na lei brasileira e que o próprio gabinete suspendeu o contrato para a compra dos coletes após a avaliação das irregularidades em documentos fornecidos pela empresa CTU Security, que os coletes não foram adquiridos ou tampouco entregues, não havendo, portanto, qualquer repasse de recursos à empresa ou irregularidade por parte da administração pública. E que a dispensa de licitação teve por base uma decisão do TCU, que permite a realização de contratações diretas durante a intervenção federal, desde que o processo esteja restrito a bens e serviços essenciais à operação. Em nota, o Exército disse que os esclarecimentos serão prestados exclusivamente aos órgãos competentes pelas apurações e que o Exército não se manifesta durante processos de investigação. Destacou ainda que esse é o procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército Brasileiro com as demais instituições da República. Nós não conseguimos contato com a defesa de Glauco Otaviano Guerra, Diógenes Dantas Filho e também com as empresas citadas.
A Polícia de São Paulo e o Ministério Público Estadual prenderam hoje 3 homens suspeitos de serem chefes da facção paulista que age, inclusive, dentro dos presídios e fora do país. Promotores de Justiça de São Paulo e policiais militares deram início à segunda fase de uma operação para combater o crime organizado em São Paulo. A Operação Sharks foi iniciada em 2020 e visa asfixiar o tráfico de drogas e a evolução financeira de uma facção criminosa de São Paulo. Foram presas 3 pessoas, 2 delas em mandados de prisão preventiva por tempo indeterminado e uma pessoa presa em flagrante por porte ilegal de armas. Elas são ligadas a 2 pessoas que são lideranças da facção criminosa. Essas lideranças são o Marcos de Almeida, conhecido como Tuta, ele é considerado um substituto de um líder máximo dessa facção e há suspeitas de que ele esteja foragido na Bolívia. O outro líder, esse já está preso, é o Dair Lopes Mazzi, o Dezinho. Eles davam as ordens para essas pessoas que comandavam a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas aqui em São Paulo. A investigação, ela detectou que esses líderes tinham uma vida luxuosa, ostentando inclusive em redes sociais, enquanto a maioria dos integrantes dessa facção vive em presídios, em condições bastante difíceis e em comunidades, favelas aqui do estado de São Paulo. Além dessas prisões, os policiais cumpriram 26 mandados de busca e apreensão, 22 deles no estado de São Paulo e 4 no estado da Bahia. Foram localizados relógios de luxo, mais de 30, bolsas de luxo também, além de um par de sapatos, também de luxo, avaliado em algo em torno de R$8 mil. Como eu disse, esses criminosos ostentavam essa vida luxuosa nas redes sociais. Giba Bergamin, para o BR TV. Hoje completa um mês que Eloá, de 5 anos, morreu. A menina foi atingida por um tiro de fuzil dentro de casa, na zona norte do Rio de Janeiro. Até hoje, a família não recebeu ajuda do governo do estado. Os pais também cobram avanço nas investigações. Olá, amigos do Brasil TV. Esse aqui é o ponto de onde possivelmente partiu a bala que matou a menina Eloá, de 5 anos, um mês atrás, aqui na Ilha do Governador. Esse é um dos acessos do Morro do Dendê, onde Eloá vivia com os pais. E no dia 17 de agosto, a Polícia Civil fez aqui uma perícia, junto com os peritos da Delegacia de Homicídios, para identificar a trajetória da bala. Essa perícia foi realizada só 5 dias depois do crime, por questões de segurança, e o resultado ainda não foi divulgado. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios ainda está no meio das investigações. Os 2 PMs envolvidos na ação foram afastados das ruas e também transferidos do batalhão da Ilha do Governador, e as câmeras que estavam acopladas às fardas deles também foram recolhidas e as imagens ainda estão sendo analisadas. Eloá brincava no quarto de casa quando foi atingida por um tiro de fuzil que entrou pela janela. A criança foi baleada pouco depois que um jovem de 17 anos foi morto pela Polícia Militar aqui nessa avenida. Segundo a polícia, ele tinha uma ligação com o tráfico local. Uma manifestação de moradores aconteceu depois da morte desse jovem de 17 anos e a principal hipótese é que o tiro que matou Eloá partiu de um policial militar que estava fazendo a contenção dessa manifestação. O governador Cláudio Castro se manifestou 2 dias depois da morte de Eloá e disse que, para ele, talvez aquele era um dos piores momentos como governante. Hoje, os pais de Eloá conversaram com a gente e afirmaram que o governo do estado ainda não prestou nenhuma assistência para eles. Vamos ouvir. Minha casa, eu não entro mais, porque eu não consigo. Ainda sempre passa o flash do que aconteceu com a minha filha. E o governo não tomou providências nenhuma de nada sobre isso. Nenhum deles, nada deles entraram em contato para oferecer nada. Nem psicólogo, que a gente precisa de um psicólogo, nem um aluguel, porque lá eu não fico mais, não quero ficar mais. Ali eu estou me sentindo muito acuada. Eu queria saber alguma resposta deles. O que eles têm para dizer para a gente, para mim, para minha esposa, para minha própria filha. O que aconteceu com a minha filha, ela não foi a primeira, mas pode acontecer com outra criança. E agora a gente fala do pior desastre natural do Rio Grande do Sul. O número de mortes subiu para 47 pessoas e voltou a chover forte em várias áreas já atingidas pelos temporais da semana passada. O tempo não está ajudando e atrapalha e muito o trabalho de autoridades e também de limpeza das cidades.
Havia uma expectativa muito grande de que a chuva não aparecesse, já que a previsão era de chuva intensa, mas ela chegou hoje com muita força. Já compartilho as primeiras imagens com você. Por volta das 11h30 da manhã, choveu forte aqui na cidade de Roca Salles, em todo o Vale do Taquari. E aí isso atrapalhou demais, você imagina, o trabalho de limpeza das casas, dos estabelecimentos e inclusive parou todo o trabalho de buscas, já que é feito a maior parte de helicóptero. Houve um corre-corre na cidade, todo mundo tentando se proteger e, claro, para todo esse trabalho muito importante, a gente se protegeu, por exemplo, aqui nesse espaço, onde funcionava antes uma empresa de venda de veículos. E veja como ficou agora. Choveu, esse espaço já estava limpo, agora volta muita água para dentro, muita lama também. E toda a atenção ela se concentra lá, é naquela região de encosta, justamente porque há riscos de desmoronamentos. Hoje a Defesa Civil passou por ali, fez uma vistoria nas áreas mais prejudicadas, que são encostas perto de córregos e também do rio Taquari. Hoje o número de desaparecidos em função da enchente reduziu, depois de um trabalho de atualização dessa lista. Neste momento, as equipes de resgate procuram por 8 desaparecidos. Ao todo, 47 pessoas morreram nessa que é a maior tragédia natural da história do Rio Grande do Sul. Bom, esse trabalho de calcular os prejuízos, ele, claro, permanece em todas as regiões mais atingidas aqui do estado. E a atenção, ela fica o tempo inteiro, né, voltado lá para cima, para o céu, de onde tem vindo muita chuva e essas nuvens carregadas. A seguir, pacientes são atendidos em corredores de um dos principais hospitais municipais de São Paulo. Tem pouco médico para muito paciente. E ainda, a inflação no país acelerou para 0,23% em agosto. A alta da energia puxou o aumento. Já o preço dos alimentos cai pelo 3º mês seguido. A gente volta já. Brasil TV de volta falando de economia. A inflação acelerou em agosto, de acordo com os números do IBGE divulgados hoje. Mas os economistas destacaram que a inflação está mais controlada. Tem menos itens subindo de preço. Olá, amigos do Brasil TV. O resultado da inflação veio abaixo do que o mercado esperava. Foi um avanço de 0,23% entre julho e agosto. No acumulado do ano, a gente já tem uma alta de 3,23% e em 12 meses um avanço de 4,61%. O maior impacto no mês veio dos gastos com habitação, um avanço de 1,11%. O vilão foi a conta de luz, que subiu mais de 4,5% após o fim do chamado bônus de Itaipu, que foi um crédito que baixou as contas nos últimos meses e agora terminou provocando essa alta. Depois, entre os destaques, aparecem ainda o aumento nos gastos com saúde e cuidados pessoais, além da alta nos transportes. Os combustíveis ficaram mais caros no mês, o maior impacto veio da gasolina e do diesel. A boa notícia veio dos alimentos, que tiveram a 3ª queda consecutiva. E o que ficou mais barato no período? A batata inglesa, o feijão carioca e o tomate. Do lado das altas, o arroz e as frutas ficaram mais caras. André Coelho, para o Brasil TV. Pacientes são atendidos nos corredores do hospital da Rede Municipal de São Paulo, mais procurado da capital. É o Hospital Municipal de Hermelino Matarazzo, na zona leste da capital. Não é nem de perto o hospital que tem mais médicos na cidade. Segundo especialistas, é o reflexo da falta de investimento na saúde. Mais um corredor lotado em Hospital Público de São Paulo. Imagens mostram pelo menos 5 pacientes em macas improvisadas no Hospital Municipal de Hermelino Matarazzo, na zona leste da capital. Esse funcionário do SAMU, que não quer se identificar, afirma que por vezes são as macas das ambulâncias que servem de leitos. Semanalmente, umas 3 vezes por semana, 4. Mas acontece da maca ficar o dia todo aí. A ambulância fica parada, muitas das vezes, né? Entre os hospitais municipais, o de Hermelino Matarazzo foi o mais movimentado no primeiro semestre desse ano, segundo o painel de saúde dos hospitais públicos do Tribunal de Contas do Estado. Fez mais de 581 mil atendimentos. Em seguida, vem o do Parque Novo Mundo, na Zona Norte, com 558 mil atendimentos. Depois, o de Cidade Tiradentes, na região leste, com quase 480 mil pessoas atendidas. Por fora, o Hospital Municipal de Hermelino Matarazzo
é bonito, de grande porte, mas por dentro, os pacientes reclamam de muitos problemas. Segundo eles, não há médicos suficientes para atender toda a demanda e o número de leitos também não é o necessário. Por causa disso, algumas alas são improvisadas e os corredores são transformados em salas. A Edneia trouxe a filha, que está grávida de 5 meses e passou mal. Agora eu estou assim indignada, está lotado. Já chegou mais 2, 3 gestantes, uma está aqui desde as 2 horas da manhã e ainda está lá sentada na espera. No topo da lista dos que fazem mais atendimentos, o Hospital de Hermelino Matarazzo não é o que tem mais médicos. São 363 profissionais por aqui. Já o do Mboimirim, na Zona Sul, é o que tem mais profissionais, 1.789. Depois vem o de Cidade Tiradentes, na Leste, com 919 médicos. Em terceiro, o da Vila Santa Catarina, também na região sul, 824. Esse último atendeu pouco mais de 67 mil pessoas entre janeiro e junho desse ano. 514 mil atendimentos a menos do que em Hermelino Matarazzo. Esse especialista em gestão hospitalar afirma que falta estrutura e qualidade no atendimento nas regiões mais populosas da cidade. Se você olhar para o sistema de urgência e emergência na cidade de São Paulo, ele é um sistema que está em colapso no sentido que tem uma demanda muito maior do que a oferta de serviços, a capacidade operacional que o serviço tem. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que se conscientizar é que o SUS precisa ser melhor financiado, ou seja, precisa de mais dinheiro para o SUS, para que esses recursos possam garantir uma oferta de serviços que garanta o acesso de qualidade à população. Enquanto isso, pessoas sofrem com a espera. A dona Janira estava há 2 meses na fila para um exame de coração. Agora vai esperar ainda mais para fazer um exame de varizes. Eu quase não consigo nem andar. Que o joelho meu dói demais. E a senhora também tem um exame marcado, né? Tem. Para as varizes? Para janeiro. Só em janeiro? Só em janeiro. A Secretaria Municipal da Saúde da capital diz que o Hospital de Hermelino Matarazzo não deixa de atender nenhum paciente e que, inclusive, uma nova sala com 10 leitos foi entregue ontem. A pasta ainda afirmou que os hospitais municipais estão funcionando com os equipamentos em que cada um foi contemplado e que eles são a retaguarda da urgência e emergência de acordo com a complexidade. E que os doentes podem contar também com as UPAs, pronto-socorros e também AMAs. Importante ressaltar ainda que no painel da saúde do Tribunal de Contas do Estado não estão incluídos os hospitais de entidades sem fins lucrativos ou filantrópicos, como as Santas Casas. A polícia e o Ministério Público do Paraná investigam um grupo suspeito de fornecer medicamentos falsos ao governo do estado, além de fraudar licitação. Os medicamentos comprados seriam para o tratamento de leucemia. Durante a manhã, os policiais fizeram buscas em farmácias, laboratórios e nas casas dos investigados à procura de mais provas. Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, os medicamentos começaram a ser entregues ao estado no início do ano. A compra de 6 mil frascos de imunoglobulina custou mais de 10 milhões de reais. A Secretaria distribuiu esse medicamento pelas regionais de saúde. Quando um dos lotes chegou à farmácia do Hospital Universitário de Ponta Grossa, funcionários perceberam que o medicamento era falsificado. Os medicamentos entregues tinham caixas da farmacêutica Bayer, mas em outubro do ano passado, a fabricante já alertava em seu site, dizendo ter sido comunicada de que o produto Gamimune estava sendo comercializado com sua logomarca, o que se tratava de uma fraude, uma vez que nunca produziu, importou ou comercializou tal medicamento. A imunoglobulina humana endovenosa não é vendida, distribuída ou importada pela Bayer. Então, tendo contato com o produto Bayer, esse tipo de medicação que esteja com o logo da Bayer, então essa medicação é falsificada. A imunoglobulina é um medicamento usado em pacientes em tratamentos de leucemia, doenças autoimunes ou recém-transplantados. Uma primeira avaliação apontou que o medicamento entregue à Secretaria de Saúde do Paraná é um antibiótico. Algumas amostras que foram para a polícia científica, há indícios da presença de um antibiótico chamado metronidazol. É um antibiótico conhecido, muito utilizado, mas que está longe de ter o mesmo preço
da imunoglobulina. Nós falamos de ampolas que custam alguns reais para as ampolas de imunoglobulina que custam quase R$2.000. O secretário de Saúde do Paraná informou que alguns frascos dos medicamentos falsificados foram utilizados, mas que isso não deve causar riscos à vida dos pacientes. Não vai fazer com que ninguém vá à morte por causa disso, mas eu insisto, uma vez preconizado o uso da imunoglobulina, aquele paciente está aguardando aquele medicamento e não um outro, principalmente fruto de uma fraude. Os suspeitos devem responder por fraude à licitação e falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. As penas podem passar de 15 anos de prisão. Eles, sabendo que eles tinham que entregar uma determinada marca de imunoglobulina, naquela quantidade, eles entregaram a mesma quantidade, mas no medicamento falsificado. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, declarou também que, após perceber a falsificação, a secretaria recolheu todos os medicamentos que ainda não tinham sido usados. Em nota, a Bayer reiterou o posicionamento publicado em outubro de 2022, que nós mostramos agora na reportagem, e reforçou que trata-se de uma fraude, uma vez que nunca produziu, importou ou comercializou o medicamento. Setembro é o mês da conscientização do Alzheimer. No Brasil, são 100 mil novos casos por ano. A doença não tem cura, mas tem tratamento e de graça pelo SUS. Os médicos dizem que começar a tratar logo no começo é importante para que o paciente tenha qualidade de vida. Desenrolar esse tapete e mostrar para a mãe de 91 anos todos os dias é uma forma que o Marcos encontrou de estimular a memória dela. Foi a dona Jandira que fez a peça à mão. E hoje, antes do filho, ela lembrou de mostrar para a nossa equipe. Teve 10 anos para fazer isso. Isso ela não esquece. Então, para ela, por exemplo, poder visualizar esse tapete quase todo dia é uma alegria muito grande. Essas fotografias de viagens da mãe, o Marcos também mantém sempre por perto. E fez essas plaquinhas, indicando qual o dia da semana é. Assim, ela não precisa ficar perguntando. Você realmente tem que tomar cuidado para tentar tornar o dia a dia do doente de Alzheimer, né, o mais tranquilo possível, o mais agradável. Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e ainda sem cura. Afeta principalmente pessoas acima de 65 anos. Na fase inicial, mais leve, os sintomas costumam ser esquecimentos constantes e dificuldades para realizar tarefas mais complexas, como cuidar das finanças. No estágio moderado, o paciente já necessita de ajuda com tarefas simples, como se vestir. E no avançado, precisa de suporte para qualquer atividade, como comer, tomar banho e cuidar da higiene. Para a presidente da Associação Brasileira de Alzheimer em São Paulo, o aumento de atendimentos na capital pode ser resultado de uma maior conscientização da população. Toda queixa de memória, toda queixa cognitiva deve ser investigada, né? E a gente precisa, então, que a pessoa procure por um atendimento. Começando cedo, a pessoa consegue ter uma vida mais funcional, com uma perda de capacidades muito mais lenta. A dona Tereza, mãe da Roxana, foi diagnosticada em 2019. Hoje, aos 78 anos, ainda tem resistência em aceitar a doença. Eu falei assim, mas mãe, mesmo que a senhora tenha doença, a gente está numa fase leve, a gente consegue tratar isso de boa. Eu aviso todo mundo. Então, o cabeleireiro sabe, ou às vezes alguns motoristas de ônibus, porque ela volta para casa sozinha, o pessoal da padaria, da feira. Então, o pessoal aceita de boa. Isso é muito legal. Sim. Porque as pessoas têm consciência de que aquilo requer ajuda. E maltratar não é uma saída. E agora você vai conhecer um grupo de atletas que enfrentam uma rotina de treino puxado rumo às competições. Em compensação, tem como cenário um cartão postal da capital do país. Eles têm entre 11 e 17 anos e uma energia de dar inveja. Estão em treinamento para competir no Campeonato Brasiliense de Canoa Havaiana, que vai acontecer em Brasília no próximo fim de semana. 6 competidores, numa embarcação com um flutuador na lateral. Remos e muita coordenação. Os treinos são de velocidade. É que eles vão competir pela primeira vez na prova sprint,
de 500 metros e de 1 quilômetro. Em linha reta, precisam alcançar a maior velocidade no menor tempo. Tem que ter muita saúde mental também, né? Porque não é fácil não. Não é só treinar uma vez por mês, uma vez por semana, tem que ser todo dia. Tirando o timoneiro Rudá, todos vão participar de um campeonato, de uma competição pela primeira vez. A expectativa é enorme e a vontade de vencer também. Se ganharem, vão disputar o brasileiro e depois o mundial. Como é que está o coração? Está angustiado. O Rudá Bose tem 17 anos e treina desde os 10 anos. A canoa havaiana entrou na vida dele de pai para filho. Meu pai foi a primeira pessoa a trazer uma canoa havaiana aqui para Brasília. Então eu sempre tive ele como inspiração, sempre tive um grande paixão pelo esporte desde pequenininho. Ele sempre me colocou na canoa, tanto para remar, tanto só para acompanhar os treinos. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.